Romanos 16, os irmãos abriram suas Bíblias, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 16, é o último capítulo. O versículo 1, Paulo vai dizer assim, eu estou usando a versão NA, Nova Almeida Atualizada. Recomendo-lhes a nossa irmã Febe, diaconisa na igreja em Cencreia. Algumas versões vão dizer serva, outras vão dizer servindo na igreja. A minha versão diz diaconisa, porque o termo que Paulo usa é diakonos, do grego diáconos, né? Então, Paulo está chamando Febe de diaconisa. E quando nós olhamos para o termo da nossa igreja, nós temos os diáconos. O termo significa aquele que serve. Como um garçom que está ali à disposição para servir as pessoas que estão no restaurante. Também quer dizer servo, aquele que executa uma instrução do líder. Então veja que Paulo está se dirigindo a Febe, dizendo, olha, eu quero que vocês recebam, estou recomendando a Febe, porque ela é uma pessoa que tem servido, que tem auxiliado, que tem ajudado, e que tem seguido as minhas instruções. Irmãos, quando nós tratamos de reino, a coisa é muito mais séria do que qualquer outra coisa. Você recomendaria alguém para algum lugar, ou para alguma pessoa, ou para algum cargo, para alguma função? Uma pessoa que não tem as qualificações necessárias. Você recomendaria alguém rebelde? Preguiçosa, uma pessoa preguiçosa? Você recomendaria alguém que desacata as ordens? Que não cumpre o seu papel? Que assume compromissos e não os cumpre? É interessante que Paulo está dizendo, olha, eu estou recomendando, Paulo está assinando embaixo. Paulo está colocando a sua própria reputação para que aquela mulher fosse aceita. Então ele está dizendo, eu estou recomendando, por quê? Imediatamente após recomendar, ele já começa uma descrição. Ele começa a revelar o caráter daquela mulher, o comportamento daquela mulher. Então ele está dizendo, eu recomendo a nossa irmã Febe, porque ela é diaconisa na igreja. Ela é uma mulher que serve na igreja. Ela é uma mulher que trabalha na igreja. É uma mulher que segue as instruções da liderança, que obedece. Por isso, quando nós olhamos para um texto como este, não está falando a respeito de uma obediência cega, não está falando de você estar debaixo de um jugo, de lideranças que não estão caminhando segundo a vontade do Senhor, mas Paulo está falando a respeito do caráter. Paulo está dizendo, vocês conhecem a mim? Vocês conhecem a minha história, vocês conhecem a minha reputação. E Paulo sempre nas suas cartas ele dizia, eu estive no meio de vocês e vocês me conhecem muito bem. Eu estive no meio de vocês não apenas com palavras, não apenas com obras, mas com o meu testemunho. E até mesmo trabalhei dia e noite me desgastando para que eu não fosse pesado a vocês, para que vocês não tivessem nada do que me apontar ou me acusar. Então Paulo está colocando a sua reputação em jogo. Ele está dizendo, eu estou recomendando. Veja bem, nós podemos ser recomendados em vários graus.
Alguém pode ser recomendado para o casamento? Pode dizer, olha lá, o fulano lá, ó, dá uma boa esposa, ou dá um bom esposo. Você pode ser recomendado para o trabalho dizendo, olha fulano, se você quiser um bom funcionário, tem aqui uma pessoa. Você pode ser recomendado na igreja, olha, temos aqui fulano que vai assumir tal cargo, vai assumir tal função. Mas a maior de todas as recomendações vem de Deus. Que Deus possa olhar para nós e possa ver em nós o que Paulo estava vendo em Febe. Pessoas que estão no serviço, pessoas que estão trabalhando, pessoas que estão servindo e pessoas que estão seguindo as instruções de Deus para o povo e para a igreja. Aqui Paulo está falando sobre a igreja. Paulo não está dizendo, olha, ela é uma boa esposa, ela serve bem em casa, ela serve bem no trabalho. Paulo está dizendo, ela serve, ela diaconiza na igreja. Ela serve, ela trabalha, ela entendeu o que é o reino de Deus. E ela está trabalhando incansavelmente. Que eu e você possamos ser recomendados também. Recomendados ao serviço do Senhor. Aleluia. Versículo de número 2. Para que vocês a recebam no Senhor, como convém aos santos, e ajudem em tudo o que de vocês vier a precisar, porque ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. Veja que Paulo está trazendo um currículo dessa mulher. Paulo está expondo o testemunho dessa mulher, muito mais do que testemunho, Paulo está expondo o caráter daquela mulher. E Paulo não tinha medo de falar quando era o contrário. Paulo diz assim, Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Alexandre, o latoeiro, me causou grandes males, o Senhor vai dar o troco. Então Paulo, quando ele está falando de caráter, ele falava se era bom, se não era bom, se era ruim, ou se era um caráter conforme o caráter do cristão. Conforme o caráter de Deus. Paulo está dizendo, olha, esta mulher, ela tem sido protetora de muitos, inclusive de mim. E o que significa protetora? Significa guardiã. Significa aquela que se coloca entre a vítima e o perigo. Ontem aqui o pastor falou a respeito dos pastores, na época em que foi escrito o texto, e ele explicou ali o contexto histórico, que os pastores colocavam as ovelhas num canto, e os demais pastores dormiam fazendo um muro, mas um ficava protegendo. E eu fico pensando na história de Davi, um jovenzinho ainda, cerca de 15, 16, no máximo 17 anos, ele está lá no campo cuidando das ovelhas e de repente um leão vem em direção à sua ovelha e Davi se coloca como protetor entre a ovelha e o leão. Entre a ovelha e o urso. Então essa mulher, ela estava nesta condição, ela era protetora de muitos, inclusive de Paulo. Você tem protegido o reino de Deus? Você tem protegido os irmãos em Cristo? Você tem se colocado como protetor da tua igreja, da denominação em que você serve? Você tem se colocado como protetor da liderança da sua igreja? Paulo era a liderança. Paulo era o apóstolo, Paulo era o pastor daquela igreja, e Paulo está dizendo, olha, todas as vezes que me acusaram, todas as vezes que se levantaram contra mim, ela se colocou como protetora. Isso é caráter. Isto é bom testemunho. Isto é realmente mostrar que Cristo está habitando.
Então Paulo está descrevendo, primeiro diz que ela servia, era uma diaconisa. Segundo, Paulo está dizendo que ela era uma protetora de muitas pessoas. Protetora da igreja, protetora do evangelho. Você protege o evangelho de Cristo? Ou quando as pessoas estão zombando, você ri junto? Quando as pessoas estão zombando de línguas estranhas, zombando de pastores, zombando de igrejas? Hoje tem aí nas mídias sociais, no YouTube, no Instagram, no Facebook, existem aqueles canais específicos só para ficar apontando os erros das igrejas. Pastor lá é isso, igreja é aquilo, e tem crente que fica ouvindo e se alimentando daquilo. Agora, o caráter do cristão é proteger o evangelho. Nós não podemos sentar numa roda de incrédulos e a pessoa conta uma piada. Eu lembro, certa vez eu cheguei no aniversário e a pessoa, quando me viu, ela veio direto em mim e começou a contar uma piada para zombar dos crentes, pensando que ia me humilhar diante dos outros. E eu fiquei bem sério, olhando no olho daquela pessoa. Ela contou, deu risada sozinha e foi murchando, porque ninguém mais deu risada, porque viu a minha posição. Eu poderia ter me intimidado dizendo, bom, eu estou no meio dos ímpios, então... Não, nada disso. Proteção, fale o que quiser. Zombe de mim, mas não zombe do evangelho. Zombe de mim, mas não zombe do meu Senhor Jesus. Zombe de mim, mas não zombe da cruz. Zombe de mim, mas não zombe da fé que eu tenho. Temos que nos colocar como proteção. Como protetores do evangelho, como protetores da igreja. Quando alguém fala mal desta igreja, que você se coloca como proteção, ou você estica a corda dizendo, é mesmo, é isso aí. Quando alguém fala mal do seu pastor, você fala, ou fica quieto, ou se coloca como proteção dizendo, não, eu conheço o meu pastor. Eu conheço o caráter do meu pastor. Eu conheço a minha igreja. Mas fulano lá, eu conheço os irmãos da minha igreja. Nós temos que nos colocar como protetores. Olha, ela era protetora de muitos, inclusive de Paulo. Que nós possamos abraçar a causa, não é por causa do pastor, o Hudson em si, é a posição, é o cargo, é a unção, não é por causa da igreja em si, mas é por causa do plano de Deus para este lugar. Quando alguém combate o pastor, quando alguém combate a igreja, não está lutando contra a instituição humana, está lutando contra a vontade de Deus. Hoje ainda estava conversando com uma pessoa e dizendo, todos os que combatem a igreja, não estão combatendo a igreja presbiteriana, estão combatendo o plano de Deus. Todas as pessoas que falam do pastor, não estão falando mal do pastor, estão falando mal do projeto de Deus. Deus não sabe quem colocar, Deus não sabe quem levantar. A pessoa que é esperta, a pessoa que é inteligente, agora ela estava se colocando e dizendo, não, eu protejo. E ela fazia tanto isto que Paulo notou essa característica, dizendo, toda vez que levanta qualquer coisinha, ela sempre está se posicionando do lado certo, está sempre se posicionando do lado do evangelho, está sempre se posicionando do lado de Cristo, está sempre se posicionando do meu lado. Que possamos ser protetores. Vamos seguir adiante, versículo 3. Paulo diz assim, saúdem a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo. Agora Paulo começa a falar, a testemunhar, a mostrar o caráter de outras duas pessoas, Priscila e Áquila. E qual é a descrição? Dizendo, eles são meus cooperadores. E quando nós vamos estudar esta palavra cooperadores, nós entendemos que eles trabalhavam em unidade. Então, cooperadores, saúdem a Priscila e Áquila, meus cooperadores. Paulo está dizendo, eles sabem trabalhar em unidade, eles sabem trabalhar em equipe. Porque tem gente que não dá para trabalhar em equipe. Tem gente que só puxa para trás. Tem gente que não tem acerto, nunca concorda com nada. Sempre é do contra.
A pessoa chega dizendo, vamos pintar de verde. Fala, não, vamos pintar de vermelho. Não, eu queria que pintasse verde, então vamos pintar de verde. Não, mas agora vamos pintar o vermelho. Tem gente que é sempre do contra. Tem gente que está sempre tentando, como foi falado ontem aqui a respeito de unidade, tem gente sempre tentando destruir a unidade. Tem gente sempre tentando atrapalhar, desengrenar as coisas. Porque o reino de Deus tem que trabalhar como uma engrenagem, tudo certinho, como um relógio bem sincronizado. E Paulo está dando testemunha, olha, mande a minha saudação a Priscila e Áquila, porque eles são meus cooperadores em Cristo. Eles entenderam a visão, eles entenderam o projeto, eles entenderam o meu ministério, eles entenderam o reino, eles entenderam o evangelho, eles trabalham em unidade e nós formamos uma equipe tanto. Que eu e você possamos formar uma equipe. Que eu possa falar de boca cheia, como diz o ditado por aí, nós lá na nossa igreja somos uma equipe tanto. E você possa sair falando por aí dizendo, lá na nossa igreja somos uma equipe tanto. Trabalhamos em unidade, trabalhamos em equipe, um depende do outro, todos são importantes, todos são necessários e todos estão batalhando pelo mesmo objetivo, pelo mesmo projeto, pela mesma visão, pelo mesmo propósito, para todos chegarem no mesmo lugar. Que possamos ser cooperadores uns dos outros e juntos, formando uma equipe unida, possamos trabalhar em benefício do reino. O que importa é o reino. O que importa não sou eu, o que importa é o reino. O que importa não é você, é o reino. Paulo foi muito importante, mas já morreu. Nós ouvimos ontem, pela manhã, o estudo lá na Associação de Pastores, a respeito da reforma da igreja. Martim Lutero foi muito importante, já morreu. Zwinglio foi muito importante, morreu. John Wesley morreu. Wycliffe morreu. Billy Graham morreu. Então nós vemos que nós não somos importantes, o importante é o reino. Se Jesus não vier arrebatar a igreja daqui 20, 30 anos, nós não estaremos aqui, quem sabe? Mas o reino vai permanecer. Então nós não podemos achar que nós somos. O evangelho de hoje é colocando o homem no centro. Você decide, você é o bom. Os corinhos vão dizendo você. Não é nada de nós, é tudo a respeito dele. Paulo está dizendo cooperadores em Cristo. Cooperando para quê? Para o reino. Para a implementação do reino, para a manutenção do reino. Vamos seguindo aqui. Os quais, versículo 4. Os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Isto lhe agradeço, não somente eu, mas também toda a igreja. Priscila e Áquila colocaram o pescoço em favor de Paulo. Se Paulo for morrer, a gente morre também. A gente vai junto. Paulo estava agradecendo a respeito disso. Que nós possamos, irmãos, andar em união. Não querendo matar o irmão, não querendo destruir o irmão, mas, se preciso, dando a vida pelo irmão. Ajudando o irmão, auxiliando o irmão. Veja que testemunho lindo. Eles estavam dispostos até a perder a cabeça por Paulo. A morrerem por Paulo. Este é o caráter da igreja. Este é o caráter da união. Estarmos abraçados, dizendo, não, fulano está fraco, vamos abraçar, vamos ajudar. Fulano está caindo, vamos lá, vamos socorrer. O irmão lá também desanimado, vamos animá-lo. O irmão lá debaixo de ataque, vamos nós colocar a nossa cabeça a risco também, para proteger o nosso irmão. Esse é o caráter da igreja. Esse é o verdadeiro caráter cristão. Nos colocarmos a favor do outro. E não estarmos com as pedras nas mãos, como aqueles que queriam matar a mulher adúltera. Sabe o que acontece? O pior do que as pessoas apontarem o nosso pecado é o próprio Deus apontar o nosso pecado. Eu não sei o que Jesus escrevia no chão, mas eu acho, não é a Bíblia que diz, estou dizendo eu acho.
que Jesus começou a escrever o pecado de cada um que estava com a pedra na mão. Mentira, engano, roubo, usurpação. E o camarada olhou lá e falou: ele está falando comigo. Jogou a pedra, olha, caiu fora. Mentira, o outro, já tocou aqui no meu pecado, vou vazar. E Jesus começou a apontar os defeitos, apontar as falhas. Isto sim é triste. E Jesus olhou para a mulher dizendo: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou, eu também não te condeno. Vai, muda a tua vida. Muda as tuas práticas. Muda o teu conceito de vida, muda o teu conceito de felicidade. Vai, não peques mais. É isso que Paulo está dizendo, eles abraçaram, Priscila e Áquila abraçaram Paulo. Você acha que Paulo também não era caluniado como os líderes de hoje em dia são? Desde o tempo de Moisés, Moisés foi caluniado, Davi foi caluniado, Salomão, o próprio Jesus foi caluniado. Disseram que Jesus estava cheio de demônios. Dizia que Jesus expulsava demônios pelo maioral dos demônios. No entanto, nós precisamos assumir a postura de Priscila e Áquila, dizendo: não, ao invés de ajudar a derrubar, eu vou abraçar, e se preciso, eu dou a vida junto. Versículo 5, saúdem igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saúdem, na casa deles, saúdem o meu querido, tem um nome aqui difícil, né? Epêneto, primeiro fruto da fé em Cristo na província da Ásia. Fruto da fé. Daí, vamos começar por mim primeiro, né? Qual o fruto da minha fé? Qual o fruto da sua fé? Será que nós temos frutificado apenas para nós mesmos? Será que o fruto é só para o meu benefício? Não, estou frutificando para mim. Não é que seja errado frutificar para mim, não é? Estou frutificando fé, frutificando esperança, frutificando saúde, frutificando finanças para mim, não. Mas a frutificação era para o outro. Olha, através do meu fruto. Qual era o fruto? O hipeneto. Nós precisamos também frutificar em Deus. Frutificar é fazer com que outras pessoas encontrem o que nós encontramos. Ontem eu fiquei feliz, bastante gente trouxeram visitantes aqui. Visitantes crentes, recém-convertidos, pessoas que aceitaram a Cristo ontem aqui. É fruto. A igreja cheia, fruto. Então está dizendo, olha, o fruto, eles são fruto. Irmão, eu e você precisamos frutificar. Vamos frutificar, irmãos. Versículo 6. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Saúdem Maria, que muito trabalhou por vocês. Esse trabalhou, que significa fadiga, cansaço, exaustão. Não é um trabalhinho aqui. A palavra que Paulo usa aqui, trabalhou, muito trabalhou, está dizendo, ela trabalhou até ficar cansada, ela trabalhou até ficar exausta, né? A Maria trabalhou até ficar exausta, até ficar cansada, até não ter mais força, até estar fadigada. Qual é o nosso trabalho em Deus? Qual é o nosso trabalho em benefício do reino? Paulo está falando aqui benefício do reino. Qual é o nosso trabalho? Faço pouco? Chego a me cansar ou nem chego a me cansar? Esse final de semana foi corrido. Tivemos culto sábado de manhã, ensaio sábado à tarde, culto à noite. Daí lá para umas 5 horas da manhã eu perdi o sono, não dormi mais. É culto hoje de manhã, início da campanha foi benção. Visita à tarde, culto à noite. O que nós temos feito? E tem um detalhe, irmãos, que a palavra de Deus assim, a palavra de Deus nos ensina,
que se eu fizer só o que Deus me mandou fazer, eu sou como servo infiel aos olhos de Deus. Se eu fizer só o que Deus me mandou fazer, eu sou servo infiel. Eu tenho que fazer além do que aquele pediu. Eu tenho que me esforçar, cansar, fadigar pelo Evangelho, pelo reino de Deus, porque não há mais tempo, irmãos. Nós estamos chegando no finalzinho. O anjo já deve estar lustrando a trombeta, já para tocar para arrebatar a igreja. Está perto, irmãos. Guerras, rumores de guerras. Hoje ainda estava acompanhando a notícia, no pouco intervalo que eu tive, uma pessoa dizendo assim, olha, o que os Estados Unidos fez com o Irã só foi o começo, ele só deu uma pausa, ele vai voltar com tudo para cima do Irã. Eu falei, Jesus querido. Daí já envolve Rússia, já envolve China. Estamos aí chegando no dia 1º, guerra comercial com o Brasil. É tarifa, é taxação, é tantas coisas. Jesus está voltando, só não vê quem não quer. Sinais nos céus, sinal na terra. Pais contra filhos, filhos contra... Irmãos, a coisa, infelizmente, a coisa mais comum que a gente está vendo nos noticiários é pai matando filho e filho matando pai, por bobeira, por desentendimento, por causa de R$10 para comprar uma pedra de crack. Nós não ficamos surpresos, porque a Bíblia já dizia. Então nós temos que trabalhar incansavelmente. Eu lembro de um testemunho, para mim, que é real, não sei se aconteceu mesmo ou não, mas quando chegou a mim, a história chegou como verídica, de uma mulher que foi chamada para a vida missionária, e ela disse, olha, Senhor, eu vou, mas quando eu terminar a faculdade... Terminou a faculdade, ela disse, Senhor, eu não desisti ainda de trabalhar na tua obra, mas deixa eu casar primeiro. E casou. Quando casou, falou, Senhor, eu não desisti ainda, mas deixa eu ter o meu filho primeiro. Teve o filho e falou, Senhor, eu não desisti ainda, vou trabalhar na tua obra, mas deixa eu criar meu filho. Quando criou o filho, Senhor, eu não desisti ainda, só deixa eu ver meu neto primeiro. E ela está lá na casa dela e Deus manda um profeta, bate lá na porta, lá abre. Pois não, falou assim, ó, Deus falou que encerrou agora aqui. Não fez até agora, então se prepare, porque a tua partida chegou. Qual é o nosso nível de cansaço? Qual é o nosso nível de trabalho? Qual é o nosso nível de fadiga por trabalhar pelo reino? Será que nós estamos fadigados nos nossos próprios afazeres e não estamos fazendo nada pelo reino? Não que nós não podemos fazer por nós, mas o trabalho deve ser incansável em favor do reino de Deus. Saúdem Maria, que muito trabalhou com fadiga, cansaço e exaustão por vocês. Vamos seguindo aqui. Ele vai falar aqui sobre os companheiros de prisão, no versículo 7. Ele vai falar aqui no versículo 8 sobre amigo. Paulo quase não chamava pessoas de amigo, hein? Mas aqui ele está dizendo, saúde o meu amigo. A palavra amigo aqui é derivada de ágape, do amor verdadeiro. Ele está dizendo assim, eu tenho um carinho especial por esta pessoa. Eu tenho um carinho especial por esse aí, então eu estou chamando meu querido amigo. Paulo está usando de carinho para com o rapaz aqui, né, que é difícil falar o nome, né, versículo de número 8. Será que nós temos amigos na igreja? Será que nós temos amigos no reino? Será que nós temos amigos mais chegados do que irmão? Versículo 9. Ele está dizendo aqui que nosso cooperador, já falamos sobre o cooperador. Versículo 10. Paulo vai dizer assim, saúdem Apeles, aprovado em Cristo. Saúdem os da casa, de um nome também difícil de dizer aqui, né? Não, nem vou arriscar falar que só tem nome difícil, né? E no versículo 12, então, Trifena e Trifosa, né? Os nomes diferentes aqui, né? Mas versículo 10. Ele está dizendo que Apeles, né? Foi aprovado em Cristo. O que significa essa palavra aprovado?
Naquele tempo, está se referindo aqui a dinheiro, a moeda. Naquele tempo, eles derretiam o material, o cobre, o bronze, a prata, o ouro, para fazer moeda. E eles colocavam nas formas, para dar ali a característica, ou batiam com uma prensa, com um martelo, para dar a forma. E depois que essa moeda era prensada e feita, ela tinha que passar por um processo de inspeção. O Mateus deve entender bem isso, né? O Elias também, né, que trabalha na linha de produção. Tinha que ser aprovado no final. Antes de ir para a circulação, aquela moeda, ela tinha que passar por uma inspeção rigorosa. Eles iam olhar o peso, porque não é, na época, o valor era a moeda. Não é igual hoje, que a gente tem uma moeda de R$1, que o material que tem ali não vale nada, né? Naquele tempo, não. A moeda, ela tinha o valor no metal. O valor do ouro, o valor da prata, o valor do bronze. Então, depois de inspecionada a moeda, ela era aprovada. O formato, o tamanho, o peso, depois de tudo aprovado, depois de tudo verificado, era aprovada. É nesse sentido que Paulo está dizendo aqui, olha, saúdem aí o nosso irmão, porque ele foi aprovado. Aprovado por quê? Aprovado por Cristo. Foi Cristo que examinou e dizendo, está ok, está certo, está aprovado. Já faz parte do reino. Agora existia uma outra coisa, sempre tem um espertinho. Em toda a história, sempre tem um que quer tirar vantagem. O que os cambistas faziam? Eles pegavam aquela moeda e lixavam as bordas para tirar um pouco do material. Então ele pegava a moeda, lixava e, não sei, de 50 a 100 moedas lá, ele fazia uma. Um jeito de enganar, de burlar o sistema. Então, por vezes, as moedas que estavam circulando, elas precisavam passar novamente pela inspeção, para ver se a borda dela estava lixada, para ver se havia sido retirado o material, para ver se ela tinha o mesmo peso, para ver se ela tinha o mesmo valor. E é isso que Cristo faz comigo e com você. Os olhos do Senhor estão por toda a terra. Os olhos do Senhor procuram os verdadeiros adoradores, procuram aqueles que adoram em espírito e verdade. Os olhos do Senhor procuram aqueles que estão certinho, aqueles que estão corretos e aqueles que precisam de reparo. Agora que eu e você possamos estar na condição do nosso querido irmão aqui, dizendo, ele foi aprovado em Cristo, oh aleluia, eu creio que os olhos do Senhor estão olhando sobre esta igreja nessa noite, os olhos do Senhor estão me vendo aqui neste lugar, os olhos do Senhor estão te vendo aqui neste lugar, e que nós, eu e você juntos, possamos ser aprovados nesta noite, que Deus possa olhar e dizer, está tudo certo, está tudo ok, está tudo certo conforme eu havia planejado, oh louvado seja o nome do Senhor. Não dá mais tempo, vamos pular lá para o versículo 17. O versículo 17 vai dizer assim, irmãos, peço que vocês notem bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles. Aqui Paulo está moldando o nosso caráter. Paulo está falando sobre aliança. Paulo está falando sobre convivência. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. A Bíblia diz assim, saia dela, povo meu. A Bíblia diz, fujam, não é do mal, não, fujam da aparência do mal. Então o que Paulo está dizendo? Olha aqui, irmãos, notem bem, fiquem de olhos, fiquem atentos. Fiquem ligados, se fosse no dia de hoje, ele ia dizer, fiquem ligados.
com aquelas pessoas que promovem divisões e escândalos. Este promover aqui, irmãos, é uma palavra muito específica. Paulo não está dizendo assim que estamos conversando aqui, existe um desentendimento, e não. Paulo está dizendo, quando promover aqui significa uma pessoa que está engendrando, uma pessoa que está planejando, uma pessoa que está concebendo, uma pessoa que está construindo um jeito de causar divisão, um jeito de causar escândalo. Não é uma coisa esporádica, não é uma coisa que aconteceu, um episódio isolado, não. É a pessoa que tem o caráter ímpio e ela chega em qualquer lugar. Chega numa família, chega na empresa, chega no círculo de amigos, até mesmo dentro da igreja. A única coisa que a pessoa quer é causar divisão e escândalo. Então ela se aproxima de você para saber a respeito de você, se mostra amiga, ela se mostra muito conduída, muito compassiva com você para tirar informações e para te destruir depois. Chega e começa amizade no meio do povo, no meio da igreja, para gerar divisão. E não é uma coisa do dia para a noite. Essa palavra que promovem, né, que provocam divisões, é como uma mulher que ela está gestando. Ela está gestando uma criança até que chega o dia do parto. Paulo está dizendo, cuidado com as pessoas que estão gestando divisão, gestando escândalos na igreja. Fique de olho, fique esperto. Fiquem atentos com estas pessoas, com essas atitudes, com essas ações. E Paulo termina dizendo, se afastem destas pessoas. Não, pastor, mas pode deixar comigo, que comigo eu só ouço, mas não acontece nada, irmão. Pedra mole. Não, pedra dura, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E a Bíblia, para não ficar só no ditado popular, a Bíblia diz, as más conversações vão até corroer os bons costumes. Pessoas que eram crentes, fiéis, leais, verdadeiras, e que foram enroladas, que foram levadas por pessoas que estão apenas engendrando, planejando, pensando, dizendo, eu vou acabar com ele, eu vou acabar com ela, eu vou acabar com a igreja, eu vou acabar com esse povo, eu vou acabar com esse ministério. Então a pessoa vai descobrindo aonde ela pode se infiltrar, com quem ela pode falar, com quem ela pode contar, e até que ela consiga colocar em ação o plano para trazer divisão e escândalo na igreja. A Bíblia diz que é impossível evitar estas coisas. Mas a Bíblia diz, ai daqueles, através de quem vêm os escândalos. E se você se unir a pessoas erradas, você vai pagar o preço junto. É igual a abordagem policial. Você pode estar certinho, pode ter a vida íntegra, você está caminhando com alguém que está com uma arma na cintura, e a polícia para, você vai preso junto. Se a pessoa está com droga, você vai preso junto. Então, a palavra de Paulo está dizendo, olha, fiquem atentos, notem bem, aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam, se afastem deles. Irmãos, toda aliança errada gera prejuízo. E se a pessoa está no fundo do poço e faz aliança errada, ainda existe um alçapão lá no fundo do poço, que vai mais para baixo ainda. Alianças erradas. Alianças erradas no casamento, alianças erradas no serviço, alianças erradas na vida profissional, alianças erradas nas amizades, alianças erradas dentro da igreja. Afastem-se destas pessoas. Eu fiquei surpreendido porque uma pessoa me procurou e falou, pastor, vem aqui à minha casa. E eu fui lá. Ela disse, pastor, não me entenda mal, não me entenda mal.
Mas eu chamei o pastor para vir aqui pelo seguinte: eu quero fazer uma aliança com o pastor. Eu quero fazer uma aliança. Sabe por quê, pastor? Eu já passei tanta desgraça na minha vida. Eu já passei tanto sofrimento. Eu me afastei de todas as amizades erradas. E eu sei que o senhor é um homem de Deus, um homem de fé. Então eu chamei o pastor aqui porque eu quero fazer uma aliança. Que se eu tiver aliança com o pastor, se eu tiver amizade com o pastor, eu sei que a minha casa vai bem, eu sei que a minha família irá bem. Então eu chamei o pastor aqui para fazer uma aliança com o pastor. Eu quero a tua amizade. Eu nunca, 47 anos dentro da igreja, eu nunca tinha ouvido ninguém. Olha que a pessoa não entende assim de Bíblia não. E eu fiquei assim por dentro, eu fiquei sério assim, mas por dentro eu estava, uau, meu Deus do céu. Que coisa extraordinária. Uma pessoa, ela entendeu, falou, peraí, eu estou em aliança com pessoas erradas. Ela disse, eu cortei todas as minhas amizades erradas. Eu cortei todas as amizades que me levaram para o fundo do poço. Pastor, eu não quero mais sofrer. Eu não quero mais tragédia dentro da minha casa. Eu preciso de aliança com o pastor. E muitas vezes nós, dentro da igreja, todo dia ouvindo a palavra, sendo confrontado pela palavra, ainda fazemos alianças erradas. Eu lembrei que estava contando para uma pessoa, há muito tempo atrás, uma dupla, que não era o Bertácio e Eunice, né? Uma dupla veio aqui cantar, muito abençoados, e ele deu testemunho dizendo, irmãos, deixa eu dar um testemunho. Eu estava em desobediência a Deus. Deus havia pedido algumas coisas e eu não quis. Eu estava andando em desobediência e eu fiquei desempregado. E um irmão, açougueiro da igreja, ficou com dó de mim, me levou a trabalhar, o açougue faliu. O outro irmão ficou com dó, levou a trabalhar no mercado, o mercado faliu. Ele falou, todas as pessoas, falou aqui na igreja, aqui, naquele púlpito antigo, vermelhinho, que tinha aqui, né? Ele falou assim, todas as pessoas que tentaram me ajudar no meio da minha rebeldia, foram para baixo junto comigo. Irmãos, nós não estamos falando de igreja, nós não estamos falando de empresa, nós estamos falando de reino. E o dono do reino é justo. O dono do reino não faz nada sem avisar, ele avisa dizendo, olha, cuidado com as suas alianças, cuidado com quem você está andando, cuidado com quem você está ouvindo palavras, instruções, cuidado com quem você está fazendo alianças, cuidado com quem você está fazendo negócios, e quando chega o dia do Senhor, colocar o dedinho dele, porque a teologia de hoje diz que Deus não pune ninguém, vocês sabem, né? A teologia de hoje diz que Deus é amor, não pode colocar doença, não pode colocar enfermidade, não pode punir porque Ele é amor. O Deus da Bíblia é diferente. O Deus da Bíblia, se for preciso, Ele desce no caminho de Damasco. Ele gera cegueira para dizer aqui, ó, ponto final nessa história. Quem manda aqui sou eu. E o Paulo bravão, o Paulo muito nervoso com a igreja, que estava com cartas embaixo do braço, dizendo, eu vou arrasar a igreja em Damasco, de repente está jejuando 3 dias e 3 noites, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. Me perdoa, Senhor, eu nunca mais vou prender um crente, não. Eu vou rasgar essa carta agora, Senhor. Se eu soubesse aonde que está a carta, eu rasgava agora, Senhor. Se o Senhor me devolver a vista, eu enxergar a carta, eu rasgo agora. Não podemos brincar com o nosso Deus. Ele é amor, mas o mesmo peso, o mesmo tamanho, a mesma dimensão que Ele é amor, Ele é a justiça. Deus não é mais amor e nem mais justiça, Ele é igual. O tanto que Ele é amor, o tanto que Ele é misericórdia, é tudo igual nele, é tudo perfeito. Então, irmãos, cuidado. Peço que notem bem aqueles que promovem divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam. Afastem-se deles. Quem sabe seja o último conselho que Deus dá para alguma pessoa aqui nesta noite. Dizendo, se afaste destas pessoas.
elas vão te levar mais para baixo do que você já está. Ou você acha que está bem, elas vão te carregar para baixo. Se afaste, é a palavra do Senhor. Porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor. Versículo 18. E sim ao seu próprio ventre. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração das pessoas. Mas o pastor é duro, o pastor fala pesado. O bom é o cara que bate nas costas. O meu pastor é gente boa, ele bate nas costas dizendo: "Oh, meu querido". As palavras do meu pastor são suaves. A palavra daquele meu amigo, naquela igreja, as palavras são mais suaves. São tapinhas nas costas, e Paulo está dizendo: cuidado com aqueles que vêm com palavras suaves, palavras serenas, palavras mansas, com lisonjas. O Dr. Mike Murdock, ele diz assim: o teu amigo te serve para te deixar confortável. O teu amigo verdadeiro vai te apoiar em qualquer coisa que você quiser fazer. O teu amigo sempre te deixará confortável. Ele sempre vai dizer: é isso aí, vai lá, vai em frente, estou com você, conte comigo. Agora o mentor é diferente. Aquele que quer ver você crescer, aquele que quer ver você em outro patamar, aquele que quer ver você se dar bem, aquele que quer ver você vencer, ele vai te confrontar, vai dizer: não é por esse caminho aí não, meu filho. Não vai por aí que você se lasca todo. Este era o ministério de Jesus. Ele apoiava quando estava certo, quando estava errado, dizia: opa, está errado. Paulo a mesma coisa. Quando estava certo, Paulo dizia: é isso aí, meus irmãos, permaneçam firmes, inabaláveis. Agora Paulo dizia: meus irmãos, o que aconteceu que vocês passaram tão depressa da doutrina verdadeira para a doutrina falsa? O que aconteceu com vocês? Então, igreja, irmãos, é para nos apoiar, igreja é para nos colocar para cima, igreja é para nos dar esperança, mas igreja também é para nos confrontar. E quando Deus nos confronta, Ele não nos confronta para colocar para trás, para colocar para baixo. Ele diz assim: meu filho, eu tenho algo novo para você. Eu tenho um tempo novo para você. Eu tenho um tempo maravilhoso para a sua vida. Mas você precisa mudar algumas coisas. Você precisa se afastar de algumas coisas. Você precisa se afastar de algumas pessoas. Se você ouvir a minha voz, eu tenho algo maravilhoso para você. Se você ouvir a minha voz, eu vou trazer algo extraordinário na sua vida. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Pois a obediência de vocês é conhecida por todos. Vamos lá para o finalzinho já, né? Versículo 25, ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do ministério, guardado em silêncio desde os tempos eternos, que agora tornou-se manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento de Deus eterno, para a obediência da fé em todas as nações. A este Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Vamos nos colocar em pé. Aleluia. Deus sempre